Pronto. E o que está acontecendo, gente? 40% da população global é da geração Z. E eles têm comportamentos completamente diferentes das nossas gerações. Então, eles não respondem mais aos métodos tradicionais do marketing. Então, tudo mudou por causa deles. Na verdade, a geração Z conseguiu alterar todo o funil de conteúdo, e é por isso que vocês estão ouvindo por aí que o funil de conteúdo tradicional não existe mais. Na verdade, não é que não existe, né? Ele foi alterado e o que funcionava ontem não vai funcionar mais hoje e nem amanhã. Vamos lá. Então, esse aqui era o nosso antigo funil de conteúdo, como todo mundo conhece, onde a gente descobre a marca, gera o interesse, cria um desejo e só depois a gente compra. Até aí tudo bem para todo mundo, né? Esse aqui, então, é o funil de conteúdo que a gente utilizava. E agora, este aqui é o novo comportamento da geração Z e o novo comportamento que a gente está utilizando dentro da criação de conteúdo. Então, basicamente, o que acontece aqui? A pessoa descobre a marca, ela gera uma inspiração, vai para a comunidade onde gera o engajamento e só depois ela compra. Então, a gente cria uma fidelidade aqui. Mudou todo o trajeto. Então, antes uma coisa que era linear, não vai acontecer mais. E aí, justamente isso aqui que a gente vai estudar hoje na aula. Nós vamos ver toda a parte teórica, tá, gente? Não vou conseguir trazer para vocês em uma hora a parte prática disso aqui que vai acontecer a partir... Já está acontecendo, na verdade, na produção de conteúdo. Mas muitas das coisas que a gente vai falar aqui, se vocês forem espertos, dá para vocês já irem aplicando. Então, vamos lá. Basicamente, o que a gente vai ver aqui agora é o novo comportamento da geração Z. O novo comportamento da geração Z, então, ela se baseia em 4 pilares de comportamento. Quem me segue aí no Instagram viu que eu postei ontem um spoiler, que é inspiração, exploração, comunidade e fidelidade. Se eu estiver indo rápido demais, alguém fala aí, tá? Tô vendo que vocês anotando aí, correndo. Vamos lá. Então, inspiração. É aquela, eles vão buscar autenticidade e não perfeição. E aqui que está a cereja do bolo, gente. O que está acontecendo com os conteúdos do Instagram? Antes, o que performava legal, que era o quê? Conteúdo super editado, designer super elaborado, não está performando mais da forma que performava. E provavelmente vocês estão percebendo isso. E o que está acontecendo? A geração Z estava totalmente lá no TikTok, né? Que antes todo mundo tinha até um pouco de preconceito aí com o TikTok por causa disso. Principalmente nós, né? Que não somos da geração Z. Só que eles mudaram totalmente o jogo. Então, lá no TikTok, a gente já tem uma pegada lo-fi, que não tem nada de perfeição. Você simplesmente aparece e grava e fala o que você tem para falar. Lá, o que valida é o seu conhecimento. Edição, não sei o quê, parará, porô, não importa. Se você trouxer conhecimento e souber aplicar isso de uma forma clara e natural, você vai bombar lá no TikTok. E é exatamente isso que está acontecendo agora no Instagram. E antes de eu falar os próximos passos, eu quero falar uma coisa com vocês. O Instagram, gente, ele tá uma plataforma maçante porque a gente está tendo que produzir muito conteúdo. Na verdade, não só o Instagram, porque se você for para o TikTok também, não sei se tem alguém aqui que já produz um TikTok, é a mesma coisa. A gente tem que produzir muito. Então, literalmente, Instagram, TikTok, rede social não é mais para amadores. Então, se vocês não souberem lidar com esse sentimento que causa mesmo, vocês vão ficar para trás. E vocês precisam entender isso. A gente está numa era de hiperestimulação. Só que a gente precisa trabalhar e entender onde que a gente se encaixa nisso aí e tentar deixar o nosso conteúdo mais leve possível. Só que é o que eu falo, nem tudo são flores. Em determinado momento a gente, meu Deus, quantos vídeos eu tenho que gravar por dia? Quantos vídeos eu tenho que pensar? Para quantos clientes eu tenho que raciocinar e aplicar tudo isso aqui? Mas é a profissão que a gente escolheu, né? Melhor do que um CLT agarrado aí, pegando 50 ônibus por dia. Então, lado bom e lado ruim e bom, né? E ainda falando de inspiração, a gente traz aqui, então,
que eles valorizam histórias reais e vulnerabilidade. Nós vamos falar disso aqui mais para frente, aqui eu só trouxe em tópicos, mas para vocês entenderem. Quanto mais real você for, você vai ganhar e conquistar esse funil aqui que a gente acabou de mostrar para vocês. Então, eles querem se ver representados nas marcas. E eles preferem influenciadores normais a celebridades. Tanto que a gente vê aí, ó, aí aqui está outro ponto. Quantos influenciadores vocês estão vendo por aí que não têm uma vida perfeita e que estão bombando? Vou trazer um exemplo aqui, que é aquele... Ai, gente, aquele que fala até fofinho, mas ele é mó bombado. Como é que ele chama? Esqueci o nome dele. Ai, Deus, vou trazer o nome dele aqui para vocês daqui a pouco. Hã? Pantera. O Pantera. Pantera, Van, obrigada. Pantera é um exemplo, gente. Não sei se vocês já seguem ele, provavelmente todo mundo já viu ou ouviu falar, mas ele é um influenciador normal, perto do que antes não era o normal, né? Então, assim, ele leva uma vida super simples, ele não é nada modinha, né? Então, e ele tá bombando. Então, acabou esse discurso de que, ideia, eu não tenho um cenário perfeito, ou, ideia, eu não tenho um escritório perfeito, a casa perfeita, a rotina perfeita. Mas não é isso mais que vende, gente. O que vende é você mostrar a sua vida real, do jeito que ela é. Se vocês conseguirem se conectar sendo vocês mesmas, é o ponto para tudo. E é exatamente isso que eu sempre trabalho dentro da minha mentoria e da minha consultoria, que é o primeiro pilar da minha mentoria e da minha consultoria é saber identificar quem vocês são. E, na verdade, o que eu faço é guiar vocês, né? Porque isso está sempre dentro de nós. E é uma coisa que vocês precisam descobrir sozinhas. Mas a gente usa técnicas para isso. Mas quando vocês destravam essa questão de entender quem vocês são, e eu vou sempre bater nessa tecla, porque é a tecla que destrava absolutamente tudo, vocês conseguem partir pelo menos desse primeiro princípio. E aí as coisas vão ficando mais naturais. Então, vamos lá. O segundo ponto é exploração. A geração Z, então, é uma geração que pesquisa muito antes de comprar. E é por isso que o funil de conteúdo de antes não funciona mais para eles. Por quê? Eles são pessoas difíceis de conquistar. Eu não sei se vocês estão percebendo isso. Eu percebo isso muito na venda da minha mentoria. E já tem um tempo isso que as pessoas começam a me seguir, aí ficam ali te observando muito tempo e vão comprar de você depois de 1 mês, 2 meses ou depois de semanas. Então, não é só por um conteúdo que você consegue causar desejo nessa pessoa. É todo um contexto de uma narrativa que a gente vai começar a criar. Então, outra coisa que eles fazem, comparam muito preço, valores da marca. Então, eles te observam o tempo todo. Usam múltiplas plataformas para pesquisa, ou seja, precisamos estar em todas. YouTube, TikTok, LinkedIn, tudo que a gente puder, nós vamos ter que estar a partir de agora. E valorizam transparência. O que a gente entende daqui? Que o que eu já falei em inspiração. Quanto mais transparente e real você for, mais você vai conectar com a geração Z. E eu vivo isso, gente. Eu vou sempre me colocar aqui na aula de hoje como exemplo, porque acredito que eu sou inspiração de alguma forma para vocês, mas eu conquistei vocês sendo eu mesma. E mostrando total minha transparência em relação à nossa profissão de social media. Eu não escondo o fato de que é difícil, de que é maçante, de que às vezes dá um surto, e eu tento trazer isso para vocês a todo momento. Outro ponto da geração Z que nós temos aí uns pilares de comportamento é comunidade. Pertencer para eles importa mais do que possuir. E aí a gente traz um exemplo aqui básico para vocês, que eu vou trazer para vocês pensarem, que é o seguinte. Quando a gente pensa no comportamento antigo dos nossos pais, até nosso mesmo, não sei quantos anos vocês têm aí, a gente observa o quê? Que antigamente as pessoas valorizavam bens, valorizavam família, ter muitos filhos, comprar uma casa, e agora não. A geração Z agora vem com experiências. Eles não querem ter bens, eles querem viver experiências. Então, pertencer importa mais do que possuir. Então, eles querem fazer parte de algo maior. E eles valorizam marcas com propósito.
e buscam conexão com outros consumidores. Aqui em comunidade, a gente pode pensar Red Bull, Mercado Livre, o que eles estão fazendo e entendendo a geração Z? Eles estão entendendo que eles precisam viver experiências. Então, a gente vê aí Red Bull como uma marca que vive fazendo eventos e promovem várias coisas. Mercado Livre agora está fazendo, eu acho que um evento de show, mais uma vez promovendo experiência. E um exemplo agora no digital, vou dar o meu. Olha a comunidade forte que a gente tem. E nem sempre eu preciso estar lá na linha de frente. Vocês mesmas se comunicam entre vocês sem eu precisar estar o tempo todo presente. Isso é uma comunidade. E por fim, aqui no pilar de comportamento, a gente tem fidelidade, que causa o desejo. Então, a fidelidade vai mudar completamente. Eles podem ser fãs de uma marca sem nunca ter comprado ela. Apenas fazendo o quê? Explorando e observando. Isso aqui é loucura, porque a gente acha que nós, né, nós não somos da geração Z, mas a gente acaba infiltrando toda a nossa mentalidade no que eles estão propondo para agora. E às vezes até inconsciente, porque eu sou fã de várias marcas que eu nunca comprei. E eu aposto que vocês também. Isso é uma loucura. E é por quê? Por causa do digital. A gente começa a seguir, a gente vê que tem uma comunidade forte, a gente vê que tem uma presença forte, que cria conteúdo bizarramente bom, que consegue conectar e a gente se torna fã sem nunca ter comprado. Mas em determinado momento você compra porque você criou uma ligação. Então, aqui dentro de fidelidade, a gente entende que seguir, engajar e indicar vão ser a nova prova de conexão. E que comprar, gente, virou consequência e não mais. Vocês entendem isso aqui? Alguém tem vivenciado isso aqui? Alguém aqui da reunião é da geração Z, de 2000 aí? 1997? Podem ligar o microfone se alguém quiser falar. Ninguém? Eu vou passar então. Então, a grande mudança vai acontecer aqui. O marketing tradicional, então, é roteiro pronto, fórmulas universais, foco na interrupção e venda como objetivo principal. E agora a gente tem um novo marketing. Criação de experiências únicas, estratégias totalmente personalizadas, foco na participação, lembrando aí da comunidade, e relacionamento como objetivo principal. O grande ponto, gente, da geração Z, que a gente vai falar aqui a partir desses pilares, é vocês sempre lembrarem de experiências. Eles não querem mais saber de bens, eles querem viver experiências. Como que a gente vai transformar o nosso conteúdo em experiência? Então, realidades da geração Z. A primeira, saturação de conteúdo. Eles recebem mais de 5 mil mensagens publicitárias por dia, seja em anúncio, mensagem, captação ativa chata no direct. Eles desenvolveram, então, uma cegueira para anúncios tradicionais. Não só eles, como nós, né? Então, eles valorizam conteúdo que agrega valor real. É o marketing que não parece marketing, e até já falava isso no Desmarketize-se aí, no livro que eu já indiquei para vocês milhares de vezes, que eu sei que vocês já leram. Mas isso aqui ele já parece que estava prevendo dentro do livro, né? Pesquisa intensiva. 73% pesquisam por mais de uma semana antes de comprar. Lembram do que eu falei no início da aula, que eles pesquisam muito. Então, antes, daquele funil de conteúdo que a gente tinha, que eu mostrei lá no início da aula, que era linear, né? Que a pessoa já causava desejo ali de cara, e de cara já comprava com você em questões de dias, agora podem durar semanas, meses, porque eles te observam o tempo todo. E eles usam 6 fontes ou mais diferentes para validar decisões. Então, confiam mais em visualizações de usuários do que em publicidade. Quantas vezes eu já fui lá no TikTok, e acredito que vocês também, pesquisar algum produto que a gente viu, ouviu falar, para ver se era bom mesmo. Para ver um comentário de alguém lá, para ver o que a pessoa achou. Este é o nosso novo comportamento. Nós observamos o tempo todo, nós pesquisamos muito. A gente tem muita fonte de pesquisa, então nós vamos pesquisar demais.
Marcas educadoras ganham espaço. Então, 86% da geração Z preferem marcas que educam. E mais para frente a gente vai ver melhor isso, para vocês poderem entender, mas eles valorizam conteúdo que os tornam melhores. Lembrando, mais uma vez, experiências. Então, eles veem a educação como uma forma de cuidado. E pertencimento, posse, que eles preferem experiências do que produtos. Valorizam o que a marca representa e querem fazer parte da história da marca. Então, vamos para estratégias práticas para adaptação diante de tudo isso que a gente está conversando da nova geração Z. Primeiro ponto, a gente precisa repensar toda a estratégia de conteúdo que a gente está utilizando. Eu tenho certeza que vocês estão tendo dificuldade em produzir conteúdo porque vocês ainda estão pensando no funil de conteúdo básico que a gente utilizava antes. E aí que está o problema. Quando a gente utiliza um funil de conteúdo antigo, não vai funcionar mais. Já não está funcionando há muito tempo. Então, a gente precisa se adaptar ao primeiro funil que eu mostrei para vocês, que é o novo, focar em experiência, comunidade, pertencimento, e é isso que a gente vai ver aqui agora. Então, a gente precisa focar em experiências, o primeiro ponto. Criar jornadas, não apenas posts desenvolvendo narrativas. Então, construir uma expectativa e uma resolução. Eu não sei se vocês estão observando, tem uma galera fazendo uns conteúdos como se fossem séries. Isso é uma estratégia de série. Que é o quê? Em vez de a gente pegar, compre o meu curso de marketing, eu vou fazer uma jornada de 30 dias aplicando estratégia de marketing para as pessoas verem o resultado que eu estou trazendo com o meu curso de marketing. E aí eu crio uma sequência de postagens, uma série de postagens, onde eu vou trazer isso diariamente. Logo, eu criei uma jornada. Tem muito player fazendo isso. Vocês comecem a analisar essas estratégias. Seja educador e não vendedor. Então, demonstrar preocupação genuína e estar um degrau acima do seu cliente em conhecimento. Então, aqui, gente, nós não podemos ficar com o pensamento também do post educacional que era antigamente. 3 dicas, não sei o quê. Parará, parará. Não é isso que eu estou falando aqui. Aqui, a gente precisa, de fato, demonstrar uma preocupação com o nosso cliente. E isso não significa que você vai ser... se eu mostrar que eu sei demais, eu vou ficar me achando. Não, eles não estão vendo dessa forma. Eles precisam ter você como referência de uma pessoa que sabe além do que eles. Então, é isso que vocês precisam demonstrar aqui. Por quê? Como eles pesquisam demais, e como a gente tem acesso a muitas plataformas agora, e nós pesquisamos em todas, se eu consigo conectar com o seu conteúdo, onde você mostra que sabe além do que eu sei, eu como uma pessoa que pesquiso demais, ótimo, você me ganhou. Então, as pessoas gostam de comprar de quem sabe mais do que elas. Então, isso mostra que você é um profissional. Instrução e cuidado geram confiança, e confiança é essencial para a venda acontecer aqui nesse ponto. Como que a gente pode, então, trazer conteúdos educacionais agora? Tutoriais, bastidores do processo, erros e aprendizado, dicas práticas aplicáveis. E aqui, quando a gente fala de erros e aprendizados, eu estou vendo muito post e aplicando também até nos meus clientes, que é o que tem dado certo, conteúdos assim, ó. Erros que eu cometi no início da minha carreira e você não precisa cometer também. O que eu faria se eu fosse você? Exemplo, tá? Bastidores. Gente, isso aqui, eu estava vendo meus posts de antigamente, de, sei lá, 2022, depois eu vou compartilhar lá no grupo com vocês. Vou até postar no story. Eu sempre mostrei os meus bastidores. Eu boto aqui até hoje, vocês veem meu story. Eu coloco no time-lapse e mostro o que eu estou fazendo. Não tem segredo. Vou visitar um cliente, mostro o que eu estou fazendo. Acho que a Maria Clara entrou aí. Maria Clara, você está aqui? Tô. Aí, ó, gente, meu case de sucesso da minha mentoria
Foi uma das minhas primeiras alunas, Maria. Quando ela deslanchou agora, né, que ela nichou, não existe, não tem social media na área dela, é só ela até agora, porque daqui a pouco vai aparecer. Tô patenteando, hein? Que agora ela é a social media de obra. E ela mostra os bastidores, ela ensina o tempo todo. Aí você pensa assim, quando a gente pensa pequeno, né? O que a gente pensa? Nossa, meu Deus, como que eu vou ensinar para um engenheiro? Se ele sabe muito mais do que eu. Mas não, a gente não sabe. Coisa de marketing, eles não sabem. E quando você mostra que você sabe, os caras ficam assim, meu Deus, olha como essa menina sabe mais que eu. Pronto. O comportamento mudou, gente. Nós precisamos mostrar que a gente sabe. Outro ponto. A gente precisa humanizar a marca. E quando eu falo de humanização, eu falo de inspiração e influência. Aqui nós vamos começar, então, com inspiração, tá? E quando eu falo de inspiração, então, eu preciso criar conteúdo motivacional ou elementos de identificação que façam as pessoas pensarem: eu queria ser assim, eu queria ter isso, ou eu me identifico com isso. Quando eu comecei a criar conteúdo, eu tinha muito um pensamento de não pertencimento, de achar que as pessoas não se inspirariam em mim. Por quê? Eu não tinha um escritório perfeito, a minha mesinha era no meu quarto, eu dividia apartamento com uma amiga minha, e aí eu sempre achava que, nossa, eu não estava perfeita para aquilo ali. Quem iria se inspirar em mim? Até as pessoas, algumas, porque nem todo mundo no Instagram, por exemplo, manda que está se inspirando em você. Mas sempre tem alguém se inspirando em você. Tá? Sempre, gente. Se vocês forem para o TikTok, vocês vão ver isso com muito mais força. Lá, o comportamento é totalmente diferente do que do Instagram. As pessoas comentam e elas não te xingam, elas ficam assim, nossa, admiradas com o que você está falando. E eu vou fazer até um desafio para vocês. Quem não tem TikTok, cria e posta um vídeo bem caseiro mesmo, conversando como se você estivesse numa fofoca, conversando com alguém sobre determinado assunto que você sabe. As pessoas começam a comentar, a visualização bomba, e você vê que você está inspirando alguém. É uma ótima quebra de paradigma vocês irem para o TikTok para vocês poderem começar a se ver com mais carinho nessa questão de inspiração. E aí tem muita aluna minha que fala assim, Dé, como que eu vou? Eu fico com medo porque, ai, minha rotina é chata. É chata para você, gente. Vocês acham que eu acho minha rotina legal? Não, já tá maçante, eu faço todo dia a mesma coisa. É igual aquela música, todo dia ela faz tudo sempre igual. Eu faço todo dia a mesma coisa. Para mim é um saco. Mas quando eu posto minha rotina lá, todo dia, igual que seja, meu story bomba. Minhas vendas bombam. Porque as pessoas gostam de acompanhar. Eu adoro acompanhar mini vlog dos outros que eu nunca vi na minha vida. A pessoa lá fazendo nada. Às vezes a mesma coisa que eu tô fazendo, eu fico lá horas. Tem hora que eu tenho até que falar, meu Deus, preciso sair desse telefone. Isso, inspiração. As pessoas sempre vão querer ser o que você é ou ter o que você tem. E quando eu falo isso, não é na questão de inveja, mas de inspiração mesmo, viu, gente? Por exemplo, aqui a gente precisa pensar no seguinte, no que eu sou boa e o que eu poderia inspirar alguém. E quando eu me fiz essa pergunta, eu comecei a analisar alguns pontos. As pessoas se inspiravam em mim pela minha produtividade, pela minha organização. Logo, eu peguei isso e comecei a aplicar tanto no meu conteúdo de feed, como no TikTok, como de story, e eu comecei a me conectar muito mais com vocês. Mas foi pesquisando, foi perguntando, foi entendendo, foi pegando as coisas que vocês me mandavam em direct. E como que a gente faz isso, então? Mostrar a nossa rotina de forma autêntica. Como que eu mostro minha rotina de forma autêntica? Sendo você, gente. O que vocês fazem durante o dia? É isso, não tem segredo. Não se compare e tente ser quem você não é. Porque senão, vira uma bola de neve e fica uma bosta. E aí não conecta com ninguém. Compartilhar seus valores e crenças. O que vocês acreditam? Pelo que vocês vibram? Eu acredito muito em Deus, eu sou muito religiosa nesse sentido da minha fé. Eu não tenho uma religião de fato, mas eu gosto de ir na igreja evangélica, mas eu sempre posto isso, falo sobre isso. Cultura da minha empresa, questão de pontualidade, organização, cultura organizacional, são coisas que eu sempre bato no ponto. Mas é porque eu entendo os meus valores e as minhas crenças.
Demonstrar meu estilo de vida. Eu adoro, não adoro, não, mas eu aprendi a gostar de malhar. Então, eu gosto de cuidar da minha saúde mental. Uma vez por semana, gente, eu me dou ao luxo de fazer drenagem. Quando nessa vida eu poderia? Jamais. Só faço porque eu sou socialmente agora, minha agenda é liberada. Mas é meu estilo de vida. Revele aspectos pessoais além do profissional. Então, todas as vezes que vocês vêm para a mentoria e falam, Dé, será que eu junto meu perfil pessoal com o profissional? Tem problema? Problema nenhum. É muito melhor. Vocês conectam muito mais dessa forma. Porque se você fica só ali, profissional, 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 vira aquela coisa maçante que ninguém aguenta mais ver. E aí, eu faço uma pergunta para vocês pensarem. No que vocês acreditam que vocês são boas, além do quesito profissional? E aí pode ser várias coisas, tá, gente? Tipo, eu gosto de fazer receitas. Sei lá, tô dando exemplo. Vida fitness. A Maria tem um chamado lá no Instagram dela, que eu tô lembrando aqui que eu tô vendo a cara dela. Que é o seguinte: cuide do seu CPF primeiro do que o seu CNPJ. Pronto. Ela, agora, toda vez que eu lembro dessa frase, porque tem algumas pessoas que usam, mas eu sempre lembro dela. Ela criou já uma comunidade sem perceber. E aí as pessoas começam a lembrar dela e também pensar em cuidar delas mesmas. E aí o que ela mostra? Ela indo para academia mesmo ela sem gostar, ela indo correr, ela indo andar, passear, ir numa cafeteria que seja, e tudo vira inspiração. E o segundo ponto, influência. Aqui a gente precisa pensar que vamos criar microtransformações que vão aproximar as pessoas da compra, mesmo sem vender diretamente. E é aqui que entra os pilares que a gente viu aqui anteriormente do novo comportamento, que é o seguinte: nós vamos influenciar através de indicações. Exemplo, aqui nesse ponto de humanização, tá, gente? Quando eu indico um livro para vocês, dando um exemplo, tá? Igual eu já indiquei o Desmarketize-se, muitas pessoas leram aqui, até porque eu indiquei também no meu curso, e vocês gostaram tanto que todas as vezes eu vejo vocês produzindo conteúdo em cima dele. Logo, eu gerei uma microtransformação na vida de vocês, porque eu influenciei vocês com o livro que eu indiquei. Certo? Se eu consigo influenciar em um livro que é uma coisa boba, imagina nas decisões maiores que vocês vão precisar tomar logo mais. Exemplo, comprar minha mentoria. Então, a influência constrói confiança para futuras vendas. E aí, lá no funil de conteúdo antigo, em determinado momento do tempo, assim, de momentos anteriores, quando a gente estava postando inspirações, por exemplo, esses posts não estavam performando tão bem. Mas agora eu até desafio vocês a começarem a fazer testes dessa forma. Agora está performando de novo. Então, vocês vão conseguir fazer futuras vendas desse jeito aqui, gerando confiança em microtransformações que vocês conseguirem trazer para essas pessoas. E aí, não só livro, tá, gente? Produto, experiência, a frase que eu trouxe, exemplo da Maria. É tudo. Então, um princípio aqui que eu coloquei para vocês. Eu vivo, mostro e logo eu gero influência. É muito bizarro isso aqui, porque, exemplo, teve umas semanas aí para trás que eu estava muito hiperestimulada mesmo com conteúdo, e aí eu tava com preguiça, tipo assim, eu não tava conseguindo acordar tão cedo e tal. E aí eu sigo umas blogueiras que elas acordam, gente, tipo assim, 4h50 da manhã. Tem hora que até me irrita, fico, Jesus Cristo. Mas aí, quando eu acordava, eu já vi aquele negócio lá, eu falei assim, vou malhar. Você vê aquele corpo ali da pessoa que você quer, você vê a rotina que você quer, e aí isso te influencia de alguma forma. E isso é com qualquer coisa, vocês precisam começar a ter essa visão estratégica para analisar tudo isso que está acontecendo. Eu gosto muito, muito, muito de seguir pessoas que não são da nossa área. E aí eu vou falar com vocês pessoas que eu gosto de seguir. Estudante de cursinho,
estudante de medicina, galera que acabou de formar em medicina. Esses 3 pontos, para mim, gente, eles são bizarros em produção de conteúdo. Eles produzem muito conteúdo. Muito. E é basicamente tudo isso aqui. Depois vocês dão uma pesquisada nesse povo, tipo, estudante, sei lá, cursinho, alguma coisa assim. A galera produz muito conteúdo e eles estão, tipo assim, muito além do que nós que somos social medias. Porque eles já entenderam isso aqui da geração Z. E até porque eles são, na maioria das vezes, a geração Z, né? Estão estudando, estão começando a vida, tipo, vestibular e tal. É bizarro. Construa comunidade. Então, uma comunidade, ela não nasce do nada, ela começa quando você encontra algo em que você acredita de verdade e fala sobre isso com constância. Exemplo, que eu acabei de dar de novo da Maria. Cuida primeiro do seu CPF para depois cuidar do seu CNPJ. Ela fala isso praticamente todos os dias. Já infiltrou na minha cabeça. Minha comunidade, minhas abelhas, todo dia vocês podem ver. Eu acordo e falo, oi, abelhas, ou então começa um vídeo, oi, abelhas, abelha, 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 que ninguém aguenta mais. Eu vivo da minha comunidade. Outro ponto que a gente poderia pensar, sendo social media, por exemplo, vou trazer aqui um exemplo do Jean, que vocês devem já ter escutado falar. Ele trouxe uma frase que virou o ponto da comunidade dele. Social media não é pet. Ponto. Virou um escarcéu. Meu Deus, é isso mesmo, não sei o quê. Ele conseguiu conectar com pessoas que pensam da mesma forma que ele, que têm o mesmo estilo de vida do que ele e que é totalmente diferente do meu. Por isso que, assim, quando eu falo, eu acho muito legal isso, porque quem é social media e vive preocupado com concorrente é bobo. Porque cada pessoa tem um perfil comportamental diferente e ela cria uma comunidade diferente. Eu posso falar que a minha comunidade hoje tem um perfil totalmente diferente da comunidade do Jean. Lá na comunidade do Jean, por exemplo, e é por isso até que nós somos amigos, ele já deu aula aqui, eu vou dar aula lá na comunidade dele, porque não tem por que a gente criar rixa. Porque a comunidade dele segue a vivência dele. E a minha segue a minha, de organização, de produtividade, de processos. A do Jean, não. A do Jean eu posso me vestir da forma que eu quiser, eu posso aparecer aqui da forma que eu quiser. O Jean é homem, né, gente? Então tem um porém aí também. Eu até falei isso no story hoje. Nós, mulheres, nós temos várias coisas que nos travam na hora de produzir conteúdo. Por exemplo, se eu não tiver bem apresentável, isso eu, tá? Mas acredito que a maioria. Tipo, não tiver com o meu cabelo arrumado, se tiver com o meu cabelo ceboso, eu não vou gravar um story. A não ser que eu faça um coque, arrumo, faça um rabo de cavalo. E isso é de mulher, tá? Homem não pensa nisso. Se ele tiver que fazer lá um story na academia, igual eu já vi várias vezes ele fazer, eu até falo isso com ele, falo, Jean, só parece suada. Fazendo um story dessa academia, o povo vai me chamar de porca. Porque também é comportamento de machismo que a gente tem, né, na nossa sociedade. Então, são vários pontos e vertentes que a gente precisa analisar. Outro ponto também da comunidade é compartilhar essa ideia até que outras pessoas comecem a acreditar também. Se eu falo todos os dias com vocês que abelhas, por que nós somos uma colmeia, né? Porque a colmeia de abelha ela é super produtiva, extremamente organizada e vive por processos. E eu coloco isso tanto na cabeça de vocês que vocês começam a acreditar também. Não que esteja errado, tá, gente? Eu esteja iludindo vocês, mas é um fato. Só que eu consegui transparecer isso dentro do meu conteúdo repetidamente, que também é uma estratégia que a gente usa de repetição, até infiltrar na cabeça de todo mundo. E é como se fosse uma lavagem cerebral mesmo. Se você for parar para pensar, às vezes eu silencio a galera, tipo, que é da nossa área, principalmente mentor, porque são muitas opiniões divergentes, e se você começa a ver a mesma opinião todos os dias, repetidamente, e aquela pessoa tem esse senso de comunidade, que provavelmente isso acontece comigo ou com outras pessoas, você começa a mudar até a sua própria opinião. Você fala assim, nossa, aí você começa a mudar toda a sua comunicação. Então, é exatamente isso aqui. Criar um ambiente onde todo mundo se sente parte. Não só me admirando como a líder da comunidade, mas se conectando entre si.
Outro ponto de exemplo é a minha comunidade. Eu não preciso estar ali todos os dias com vocês. Na verdade, eu nem estou ali todos os dias com vocês. Eu não consigo nem ler tanta mensagem todo dia. Mas eu posso entrar ali qualquer hora do dia que vocês estão comunicando entre si. Entende? Então, um exemplo prático aqui, tirando um pouco o meu exemplo e o que eu trouxe da Maria. Se você acredita que mulher pode crescer no digital sem ter que mostrar o corpo, exemplo, tá, gente? Fale disso, posta sobre isso, traga outras mulheres que pensam igual a você e logo você vai conseguir trazer esse senso de comunidade. O que sua marca, então, está oferecendo além de um produto ou um serviço? Qual experiência vocês estão trazendo? E aqui eu trouxe um checklist de implementação para a gente postar. Para cada post, vocês precisam se perguntar: isso aqui está inspirando alguém? Está influenciando positivamente? Isso entretém de forma inteligente? Educa genuinamente? E para a estratégia no geral, né? Estou criando experiência ou só post? Estou construindo comunidade? Estou educando mais do que vendendo? Estou sendo autêntica? E aí, o que a gente observa aqui? Isso aqui sempre vai partir do princípio para vocês se perguntarem, de forma resumida aqui e objetiva. Qual é o objetivo do meu post? Sempre que vocês estiverem criando um conteúdo, vocês precisam se perguntar: qual é o objetivo desse post? É para eu inspirar? É para encaminhamento? É para comentário? É para venda? Porque cada objetivo vai ter um formato diferente e também uma entrega diferente. E é aqui também que a gente entra, a gente parte do ponto de que nem todo post vai te trazer comentário, mas ele é importante de estar ali. Até porque a gente precisa lembrar que a geração Z pesquisa o tempo todo. E não necessariamente ela vai ver o seu post na hora que você postar. Mas ela pode ver depois, na hora que ela estiver pesquisando. E aí, aquele post precisa estar ali. Então, marketing não é só sobre interrupção, mas é sobre participação. E aí, gente, peraí, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Primeiro eu vou voltar num ponto aqui de que, depois de tudo isso que a gente conversou, vocês entendem que isso daqui, que antes funcionava, não funciona mais, porque agora isso daqui importa? E aí, esquece esse funil, gente. A gente precisa esquecer, deletar da nossa cabeça. E aí é uma bosta mesmo, porque a gente fica a vida inteira, né, como se diz, aprendendo isso aqui, aplicando, e na hora que a gente consegue, muda tudo. O marketing é assim. Bem-vindas à profissão social media. Vocês nunca vão poder parar de estudar. E é exatamente isso que eu falei. Primeiro, a gente descobre a marca com a comunicação. Logo, vocês vão gerar inspiração, senso de comunidade onde tem o engajamento, e só depois eles vão comprar de você. E é por isso que o processo mudou. Antes, o que durava alguns dias para você conseguir chegar aqui na venda, agora pode ser que dure semanas, meses, ninguém sabe. Mudou tudo. Eu falando tudo isso aqui com vocês, foi, tipo assim, é bem resumido de tudo que vocês precisam estudar, tá, gente? Mas é um resumo para vocês poderem ter partida e mudança de visão e posicionamento mesmo. Nós precisamos começar a estudar comportamento de gerações. E lá no evento de social media que eu fui, lá em São Paulo, a primeira palestra que teve foi um cara bizarro que estuda gerações. E aí ele falou assim: gente, isso aqui eu estudo há muitos anos. Há 5 anos atrás, sei lá, eu já estava falando sobre isso aqui e a galera estava me taxando de louco. Por quê? Quando a gente pensando agora nos nossos pais, que nos criaram falando, vocês precisam comprar uma casa, vocês precisam ter família com 10 filhos, não sei o quê, onde era muito importante ter bens, né, e ter coisas, a gente ia imaginar que ter experiências seria muito melhor.
Porque é isso, é experiência. Ele até zoou, falou assim, agora eu não me preocupo mais em comprar uma casa, nem construir um futuro, eu me preocupo com a minha experiência. Falou zoando, né, no deboche. Porque a gente fica assim, minha irmã mesmo, gente, minha irmã é de 2000, ela é totalmente geração Z. Ela não quer saber de vida dura, não quer saber de trabalhar, ela quer ter experiência com a vida, deixar a vida me levar, a vida leva eu. Bem vibes, good vibes, é assim. E vocês precisam começar a reparar isso. Quando vocês começarem a reparar, gente, tem hora que eu fico rindo sozinha, eu fico assim, meu Deus. E nós precisamos mudar a nossa mentalidade. E pasmem, esse palestrante, esqueci o nome dele agora, ele tem 60 anos. E aí ele falando assim, eu sempre estudei gerações, e é por isso que eu, com 60 anos, consigo comunicar com as gerações anteriores. E eu ainda continuo descolado. Eu vou fazer 29 anos esse mês. Eu preciso estudar a geração Z para eu conseguir estar pensando junto com eles, porque senão eu vou ficar para trás. Todos nós, né? E eles pensam muito rápido, muda muito rápido. E é por isso que eu decidi fazer essa aula aqui para vocês, porque eu estou vendo todo mundo produzindo conteúdo do funil antigo. E é por isso que não está funcionando. E não vai funcionar. Eles devem estar achando vocês umas chatas. Não devem estar aguentando mais. É tipo assim, meu Deus, todo dia a mesma coisa. A gente precisa mudar. Tentem ir pelo conteúdo orgânico. Até falando mesmo do Instagram agora. Quando eu falo do conteúdo orgânico, é aquele conteúdo que não precisa de muito design, ou que quando tem design, não parece designer. Duda, não sei se a Duda tá aí, a Duda é uma das minhas designers da agência, né? E aí a gente tá com uma cliente nova que ela tem, o público dela é totalmente geração Z, porque ela é professora de TCC. E ela é, tipo assim, bombada na rede. Quando ela procurou a gente, ela falou assim, gente, eu quero um design orgânico. Aí a Duda... Nativo. Aí eu falei assim, tá bom. Aí a gente fez o primeiro, ela, não é isso. Ela fez o segundo, não é isso. Na hora que a gente fez um design mais básico do básico, gente, eu juro pra vocês. A Duda falou, Tipo, era um básico assim, tipo, só uma caixa de texto e o texto dentro e acabou em uma foto de fundo, igual a gente faz em stories. É. Aí a Duda faltou infartada. Meu Deus, tá horrível. Eu falei assim, Duda, vamos fazer um teste. E aí ela deu liberdade pra gente também. A gente fez um design mais elaborado, que também não foi assim elaborado, e o orgânico. Ai, gente, é nosso campo com carão, porque de fato o orgânico, o lo-fi, formou muito melhor. Ela, gente, eu não posso postar a coisa muito assim e tal. E aí eu comecei a analisar e aplicar isso também para os meus outros clientes. E pasma, tá funcionando. Ou seja, conteúdo lo-fi é conteúdo TikTok, gente. Já acontece no TikTok. Tá? Que, lá no TikTok, por exemplo, eu bombei, até postei um vídeo no meu Instagram esses dias. O que eu entrego no planejamento de R$ 2.500? Não sei se vocês viram. Bombou lá no TikTok. Eu falei assim, vou fazer um teste, vou postar lá no meu Instagram. Por quê? Não é o tipo de vídeo que eu postaria no Instagram, porque é um formato até então totalmente diferente. Eu nem coloquei legenda, não fiz nada e performou super bem. Em minutos batemos 6 mil de visualizações, não sei quantos encaminhamentos. E, tipo assim, nada demais. Eu nem editei o vídeo, gente. Eu falei, postei no TikTok, depois salvei e postei no Instagram. O comportamento está mudando. E aí tem uma pesquisa que eu estava vendo que até 2027, quem não pegar isso daqui, esquece. Tá fora do mercado. E a gente precisa começar a pensar isso aqui, não só para nós, como social medias, na nossa produção de conteúdo própria, mas até para os nossos clientes. E aqui é um ponto que eu fico pensando muito, que é difícil quando a gente tem cliente mais velho. E aí pensar que a galera do marketing de saúde aí, que tem muito médico que é mais velho, eles ainda não conseguem entender esse novo comportamento. E aí eles estão presos aqui, ó, no comportamento velho. E aí vocês, como profissionais, vocês precisam ter autoridade para explicar isso aqui para eles. E aí, toda estratégia é teste. Não significa que, a primeira semana, 15 dias, fiz um teste de estratégia, não funcionou. Meu Deus, troca a estratégia, então. Por que eu não faço planejamento mensal para cliente aqui na agência? Faço no máximo quinzenal. Porque muda muita coisa. Se eu espero 30 dias para analisar a métrica desse cliente, eu vou tomar no rabo. Eu vou perder a estratégia toda.
Não funciona. Quando eu vejo socialmente falando, eu entrego planejamento mensal, e se você entrega, desculpa, gente, não funciona. Por quê? Se isso aqui muda a dias, um comportamento total muda todo o marketing da nossa vida, que a gente viu a vida inteira, e tem 5 anos aí que eu estou no mercado, e acredito que tem gente aqui que tem até mais tempo do que eu. Imagina eu esperar 30 dias. Não tem como. Eu preciso analisar conteúdo. E aí, eu falo isso muito com a Van, que ela trabalha comigo, ela cria estratégia para mim lá na agência. Eu falo, Van, a gente precisa analisar os posts anteriores, o que deu certo e o que não deu. E isso é muito rápido, porque eu posso postar uma coisa agora, e aí amanhã o outro que eu postei, que foi totalmente diferente de todos, deu muito certo. E aí eu vou ter que aplicar ele para os próximos, porque repete. Quando uma estratégia dá certo, vocês repetem. Não tem segredo. Quando vocês acertarem a estratégia, repete, repete, repete. É isso. E aí eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui. Pode falar, Van. É uma dúvida. Por exemplo, se para os nossos clientes, né? Se o público dos nossos clientes não for essa geração, tu acha que a gente deve também fazer isso da comunidade, ou não, ser o mais antigo, ou mesclar, sabe? Porque às vezes tem clientes que o público não é a geração Z, mas sim pessoas mais velhas e tal. Eu tinha uma cliente, agora eu vou trazer um exemplo. Isso aqui acontece, aí é o que eu estava falando no início da aula, não sei se você estava, que eu também não sou da geração Z, acredito que quase ninguém aqui, mas como isso aqui está mudando muito rápido e logo a gente está consumindo conteúdos nesse formato, até nós, que não somos da geração Z, começamos a agir dessa forma. Então a gente logo tem comportamentos da geração Z. E eu tenho muito comportamento da geração Z, e aí, estudando aqui hoje para dar aula para vocês, eu comecei a pensar nas coisas mesmo. Exemplo, eu pesquiso muito antes de comprar mesmo, de fato. Algum produto, eu vou lá no TikTok e pesquiso, tipo, se alguém já postou alguma coisa sobre. Até o TikTok Shop, que tá bombando aí. Duda comprou hoje porque foi influenciada por um vídeo do TikTok. Mas antes ela me perguntou, você já comprou no TikTok Shop? Então, nós vamos tendo os mesmos comportamentos. E até a galera mais velha, Van. E aí eu vou te dar um exemplo. Eu tinha uma cliente, a Rosana, ela não está mais comigo. Eu mandei ela embora porque ela não estava conseguindo pegar isso aqui. Mas agora eu estou vendo que ela está tendo que pegar a força. Que o público dela não é geração Z, é um público mais velho, só que, como ela estava deixando a gente presa nisso aqui, ó, não estava funcionando os conteúdos dela. Não estava entregando. Aí agora ela começou a ter uma noção, porque antes dela sair da agência, eu criei uma comunidade para ela. Então, a gente deu um aulão, criamos uma comunidade, ela é muito forte em experiência Disney, não sei se vocês já ouviram falar, comunicação, enfim. E aí, a gente criou uma comunidade, eu comecei a analisar o comportamento do público dela, eu vi que o público dela só bombardeava nela no Instagram pelas coisas da Disney, e porque ela tem uma comunicação muito impecável, de fato. Então, a gente criou um aulão gratuito, pela primeira vez, ela nunca tinha dado, entrou mais de 200 pessoas, e aí a gente fez um funil com essas pessoas. Então, qual que era o funil? Como era uma galera mais velha, a gente falou, entre no grupo que nós vamos mandar todas as informações por lá. A galera foi entrando, e a ideia era o quê? Quando acabasse a aula, a gente mandou uma mensagem no grupo, tinha a galera do marketing dela, né? Mandar uma mensagem no grupo. Não saia do grupo ainda. Esse grupo agora vai virar uma comunidade. Nós vamos mandar aqui dicas todos os dias sobre comunicação, experiência Disney, como você pode exportar no seu meio CLT, enfim. E aí, até hoje, ela está com a comunidade rodando. Não da forma que eu tinha feito um planejamento para ela, porque, de fato, ela ainda tem esse comportamento, vamos dizer, como a pessoa é mais velha, eles ficam um pouco receosos, né? Tipo assim, não gosto, é maçante. Só que entende que se é maçante mesmo, gente. Instagram é maçante, TikTok é maçante, mas se a gente não produzir, nós não vamos vender. Então, entende isso com o tempo, sabe? E automaticamente você para de vender. Se você ficar aqui, você vai parar de vender. E aí o cliente vai começar a colocar a culpa em você. Então, você tem que ir, nem que seja aos poucos, adaptando o comportamento da sua comunicação. E aí, quando eu falo isso aqui, vou te dar um exemplo. É a comunicação do seu cliente.
Então, eu não vou chegar lá no perfil de um senhor mais velho, que é o médico, e falar, e aí, galera, tudo bem? Não, é a comunicação dele, só que utilizando estratégias de comportamentos de geração Z dentro de um conteúdo. Então, exemplo, eu posso criar um conteúdo lo-fi, que é um conteúdo mais orgânico, que tenha que seja mais fácil de ler, que seja mais objetivo, ou pedir ele para gravar um vídeo mais orgânico também, dando a opinião dele. Não, ele não precisa mudar quem ele é, né, para adaptar. Ele só precisa ajustar o formato do conteúdo, não quem ele é para ele se tornar a geração Z. Não é isso. Deu para entender? Deu sim, senhora, obrigada. De nada. Eu vou mostrar para vocês aqui uma planilha que eu uso interna dentro da agência. Essa planilha aqui eu consegui com... Ai, gente, não é a agência do Kiko, não. Eu esqueci o nome da agência. Mas é dentro de uma mentoria que a gente fez. E eles ensinaram uma estratégia que é a mesma estratégia que a gente utiliza para a criação de YouTube. Então, pensem, o que funcionava para o YouTube, agora funciona também para o TikTok e para o Instagram. Então, essa mesma estratégia eu consigo aplicar em todas as redes sociais, que consiste em pensar em Hero, Hub e Help. Não sei se vocês já ouviram falar. É como se fosse funil de conteúdo, mas com siglas do YouTube. Mas, gente, é a estratégia que funciona e você consegue criar de forma mais rápida e quando você pega o jeito da comunicação do seu cliente. Né, Van? Você está conseguindo adaptar? Sim, isso aí é ouro. É muito bom. Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Essa planilha, gente, eu ofereço para as meninas da mentoria. Por quê? Eu vou só mostrar para vocês aqui como é que funciona, mas eu não consigo ensinar, por exemplo, hoje em minutos, tá? Porque consiste em várias coisas. Aliás, quem foi minha aluna da mentoria e não viu, pode me chamar que eu passo, tá? Maria aí, que não ganhou a caneca, porque não é primeira. Eu vou te dar a caneca. As primeiras são sempre as últimas. Mentira. Ô, pecado. Ó, então é uma planilha mesmo, pasmem, só que isso aqui é interno. Eu não mando isso aqui para o cliente. Eu organizo isso aqui dentro da minha agência. E para que serve isso aqui? Para eu conseguir produzir uma estratégia muito mais rápida. Vocês estão vendo o pessoal falando aí? Não dá para criar estratégia em 2 horas. Dá para criar. A gente precisa de método. Isso aqui é basicamente isso. Um método do YouTube de estratégia que agora funciona também para o Instagram e TikTok. E por que funciona? Porque o comportamento mudou de novo. E aí já fica a minha dica. Eu estou até colocando isso aqui como meta. Eu preciso criar um canal no YouTube. A geração Z assiste muito mais YouTube do que TikTok e Instagram. No ranking, estamos YouTube, TikTok, Instagram e aí as outras plataformas. Então, a gente precisa já começar a se atualizar para a gente não ficar para trás. E aí, no que consiste essa planilha aqui, de forma bem resumida? A gente traz, um ponto, né? Eu consigo criar essa estratégia depois que eu já fiz todos os meus processos de uma criação de conteúdo. Então, depois que eu passei por análise de perfil, que eu já tenho uma persona muito bem definida, que eu tenho linhas editoriais bem definidas, então aí eu tenho ideias de conteúdo, e aí sim eu vou alimentando isso aqui, e conforme eu for fazendo as estratégias, vai ficando cada vez mais fácil. E aí a gente tem conteúdo sistemático, rotativo, nós vamos separando aqui cada conteúdo, e na hora de criar a modelagem, a gente só vai colocando aqui de forma visual, para a gente poder entender o que funciona ou não. A modelagem, então, é o quê? Ter o equilíbrio entre os formatos de post. Então, eu entendo que eu preciso ter muito mais conteúdo de profundidade do que de aderência. E conteúdo de profundidade é conteúdo técnico. E de aderência é aquele que gruda emocionalmente. Então, eu só posso ter exemplo, tá? Aqui, ó, de equilíbrio. Vamos supor que eu crie 2 conteúdos de profundidade da semana e 4 de aderência. Tá certo. Agora, se eu tivesse criado 4 conteúdos de profundidade e 2 de aderência, minha estratégia estava errada. Alguma coisa vai dar errado. Pode ter certeza.
E aí você vai fazendo o teste e validando. Então, conforme você for adaptando na planilha, na permeabilidade de cada um, você vai adaptando a estratégia para as semanas seguintes. E aí você vai conseguir chegar na estratégia eficaz do seu cliente. Essa aqui é uma das planilhas que eu utilizo internamente dentro da agência hoje. Claro, nem sempre eu usei ela, tá, gente? Isso aqui eu estou estudando, adaptando, estou aplicando para as meninas que trabalham comigo, agora a Vicky, que me ajuda na estratégia, e a Van, mas isso aqui não foi eu que criei, é método validado de criadores de YouTube e de agências gigantes. Então, assim, isso aqui funciona. Mas para eu conseguir fazer isso aqui, eu preciso conseguir entender o comportamento da geração Z. E aí a gente volta de novo no novo funil que funciona. Eu não vou fazer pitch de venda com vocês hoje, tá? Geralmente eu nunca faço, né? Mas eu gostaria de poder conseguir trazer tudo isso aqui na prática para vocês, mas em pouco tempo eu não consigo. Hoje eu trouxe realmente de forma resumida e que ficasse claro para vocês poderem conseguir entender toda essa nova mudança de conteúdo que está acontecendo já tem um tempo e vai acontecer agora, do meio do ano para frente, vocês vão ver uma mudança muito rápida. Então, a minha dica é se adaptem ao novo conteúdo e novo formato do comportamento da geração Z. Fiquem com isso aqui na cabeça. Porque se vocês não se adaptarem, não vai funcionar. Eu tenho poucas alunas que eu vejo que conseguiram adaptar já. Maria é uma delas, Vitória, agora que está começando a produzir conteúdo, está entendendo isso aqui, Duda. Então, a gente precisa se adaptar. O fato do que aconteceu comigo com a Duda lá na agência, com essa cliente nova, eu falei com a Duda assim, Duda, às vezes, clientes que dão trabalho ensinam muito mais para a gente do que tudo tá bom. Foi assim que foi uma virada de chave na minha cabeça. Eu falei assim, cara, é isso aqui. Eu precisei ter uma cliente de público totalmente Z para eu pegar isso aqui. E aí eu comecei a aplicar a estratégia para os meus outros clientes que não são geração, que não tem, né, um público geração Z e está performando bem, gente. É isso que vocês precisam entender. Não significa que o público do meu cliente não é geração Z, mas o comportamento dele está virando. E vai virar cada dia mais. Eu tenho 29 anos. Eu não tenho um pensamento, vou comprar uma casa. Não tenho, sendo bem claro aqui com vocês. Para mim, meu pensamento é outro. Vou pegar o dinheiro, vou fazer um investimento, vou fazer não sei o quê. E aí eu começo a pensar em experiência. Eu vou viajar, eu quero dar, né, tipo assim, uma vida boa para os meus filhos, eu quero fazer uma viagem legal, né? Eu quero viver coisas que eu nunca vivenciei. Experiência. E logo, eu, que não sou da geração Z, estou vivendo um comportamento de geração Z. Eles mudaram toda a estratégia de marketing. É como se eles tivessem dado um pé na nossa bunda, literalmente. E mudado, simplesmente. E aí eu fiquei pensando hoje, cara, a gente vai pegar livro de marketing de antigamente e não vai servir para nada. Porque antes era só isso daqui. Agora nós vamos ter que adaptar ao novo. E o novo é sempre teste. Não tem como eu falar assim, faz isso, isso e isso. A gente trabalha em cima de pilares, que é o que eu passei para vocês aqui, que é o do comportamento deles, e nós vamos adaptando a testes. Mas, claro, né, não assim de forma tão genérica. São coisas que a gente vai aplicando na prática. E é o que eu passo para vocês dentro da mentoria, por exemplo. Bom, meninas, era isso que eu tinha para falar com vocês. Tem alguma dúvida? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Ninguém? Eu tenho uma dúvida. Como é que funciona essa mentoria que você dá? Tá. A minha mentoria ela é personalizada. Ela tem uma duração de 2 meses com encontros semanais. Então, dentro da mentoria, nós vamos passar por todos os processos de um social media e eu vou, junto com você, aplicando na prática. Então, todo cliente que você tiver, vou pegar, vou analisar, todo o processo que você utiliza, vou pegar, vou analisar, e a gente vai readaptar e criar um método para você, diante de todo esse novo funil aqui que a gente acabou de ver.
Entendi. Então é por pessoa, não é uma coisa em grupo. Não, é individual. Eu não acredito em mentoria em grupo, tá, gente? Já vou até falar com vocês. Eu já até pensei em fazer mentoria em grupo, porque eu já fui em muita imersão de que falava o seguinte: mentoria em grupo é o que dá dinheiro. Vamos ser sinceros, né? Se eu pegar 10 pessoas e enfiar numa mentoria que eu vou cobrar 3 mil reais, ótimo para mim, né? Mas o que eu vejo dentro da minha mentoria, por exemplo, que foi o que a gente conversou. Cada pessoa é uma pessoa diferente. E nem sempre a sua dor é a mesma que a da Maria, ou a mesma que a da Vitória. E eu preciso trabalhar isso de forma mais profunda. Então, diante dos meus pilares de conteúdo da minha mentoria, que consiste principalmente em identidade, eu não consigo fazer isso em grupo. Se eu fizesse, seria muito superficial, né? Então, a minha mentoria, ela é a consultoria também, mentoria e consultoria individual. Perfeito. Eu posso te mandar uma mensagem ali no WhatsApp para a gente conversar sobre isso, porque eu tenho muito interesse nisso. Pode. Era isso que eu ia falar com vocês. Eu abro 5 vagas por mês. Então, a gente começou agora, abrimos 5 vagas. Então, quem quiser, tiver interesse, é só me mandar uma mensagem no WhatsApp que eu converso com vocês, tá? Perfeito. Obrigado. De nada. Eu queria mostrar, deixa eu tentar abrir um Instagram de alguém aqui para a gente dar uma analisada. Vocês estão com tempo? Sim. Acabou que foi rápido, mas deixa eu mostrar aqui. Deu 1 hora, né? Vamos lá no Pantera. Primeira coisa do Pantera que a gente analisa, né, dentro do comportamento da geração Z, então, é o seguinte, que o Pantera, ele tem uma vida normal, né, gente? Ele é muito simples. Ó, não tá aparecendo não, né? Calma aí. Tá aparecendo? Tá, né? Tá, ele é muito simples e ele não precisa mostrar quem ele não é. Ele tá vendendo por causa disso aqui, ó. Por causa da simplicidade dele, das realidades dele. E é justamente isso que a gente viu lá na primeira parte que eu estava falando com vocês de comportamento, que a geração Z preza muito mais por isso aqui do que pelo blogueirozinho rico milionário. Tipo, Virgínia. O tanto que a Virgínia está sendo atacada. Eu gosto de acompanhar ela porque ela mostra a rotina dela 24 horas. Eu adoro acompanhar a gente que mostra a rotina. Só que a diferença, gente, daqui a pouco esse cara tá batendo ela. Vocês têm noção? Aí vocês me falam, eu não tenho uma casa arrumada, sei lá o quê. Gente, olha, quando ele posta os vídeos, eu fico, gente, isso é muito bom. Ele mostra quem ele é, gente, e ele não muda porque ele tá ganhando dinheiro. Quantas vezes ele já postou assim, coisa de casa de aposta, mandando não sei quantos mil para ele não aceita. E ele vai ganhar dinheiro dessa forma aqui, ó, sendo honesto. E é isso aqui que a gente tem que prezar. Agora, conteúdos orgânicos. Quando eu falo de conteúdo orgânico, é isso aqui, ó. Vou mostrar o meu aqui, que tá mais fácil. Esse aqui eu editei direto no Instagram. Beleza. Agora, esse aqui que eu falei com vocês foi um post meu de formato de TikTok. Tanto que aqui, ó, geralmente esses títulozinhos aqui, resumidos e objetivos, são no TikTok. Aí eu fiz um teste e trouxe para cá. Bombou, o povo estava comentando, me mandando direct. Ok. Eu vou intercalando sempre em conteúdos de design que a Duda faz para mim e esses mais orgânicos. Por quê? Porque eu ainda comunico com um público que não entendeu muito bem a mudança. Mas a Duda fez... Deixa eu mostrar para vocês agora da nossa cliente aqui. Aqui, ó. Esse aqui a Duda fez. É mais limpo o design, tá vendo? Não tem muita coisa, muito mimimi. E isso aqui conecta e performa muito bem lá. Isso aqui, coisa besta, né? Como sempre, vale mais. Mas uma coisa que performa muito bem no dela também, inspiração, gente. Ela sempre posta isso aqui de post-it e dá muito bons post-its dela. Mas são coisas que a gente está repetindo, a gente já viu que deu certo. Olha aqui, 19 mil curtidas no orgânico. Frasezinha de post-it.
Então, são coisas que a gente precisa começar a analisar e é totalmente orgânico. Não parece que tem marketing. É exatamente isso, não parece que tem marketing. Esse aqui também a gente fez, mas é de venda, né? Não tinha. Era para deixar fixado, mas a gente começou de forma mais orgânica também. E também o público dela é um público que não gosta de ler, não. Deixa eu ver se tem mais alguém para eu mostrar para vocês. Bom, acho que é só. Vamos ver a Maria, né? Já que ela tá aqui. Você mudou o arroba? Não, tá aqui. Nossa, tem um viralizado aí, hein? Essa semana bateu 100 mil, hein? Aqui, orgânico. Vamos ver outro. Qual que foi mesmo que bateu? Esse aqui. Tá com 107 mil. Outro ponto que Rafael Kiss fala muito. Para de acreditar em guru de internet que fala que legenda não performa bem mais, porque vai continuar performando bem, tá? Nós estamos Na trabalhando... verdade, Pode falar. desculpa te interromper, eu percebi uma coisa, eu refiz esse vídeo 2 vezes e os 2 vídeos viralizou. Eu percebi que quando você coloca escrito leia a legenda, ele não sobe, porque ninguém lê. Agora, quando você coloca um gancho que fere o ego de alguém, aí a pessoa lê porque ele fala, não é possível que ela fez isso. Aí lê a legenda. E outro comportamento que é da geração Z, a gente sempre vai nos comentários para ver o que o povo tá falando. Principalmente coisa de fofoca. Ah, aconteceu alguma coisa, nós vamos lá nos comentários para rir. A gente não vai mais no post para rir, a gente vai nos comentários para ver o que o povo tá falando. Exatamente isso que a Maria falou. Ela jogou uma coisa no ar, nem que eu passe pelos... Primeiro eu vou lá nos comentários, mas aí eu vou entender o que ela quis dizer lá na legenda. Então, primeiro não é a legenda, é os comentários. E olha o tanto que teve. E aí eu já vi até a Maria falando, tipo assim, eu sempre comento em post aleatório. Eu também. Todo mundo faz isso. Todo mundo quer dar pitaco. E aí, o que o Rafael Kiso fala? Como a gente também está trabalhando com dados, quando você traz muitas palavras, né, chaves dentro da sua legenda, que pode ser grande, por mais que a pessoa não leia, os dados do Instagram começam a entregar também para essas pessoas pela sua legenda. Então, não é que legenda grande não performa bem, tem nada disso. É o seu conteúdo ali, o que você vai entregar e os ganchos que você vai utilizar que você vai conseguir trazer para a legenda. E, pelo contrário, tá? A geração Z vai gostar de ler. Como é uma geração, não gosto de ficar muito no Instagram, estou super estimulado, parará, pororô, eles são mais cultos na cabeça deles, né? Então, é outro comportamento, gente. Tudo vai mudando. E aqui, ó, conteúdo orgânico, tá vendo? Outra coisa que está performando bem também é a gente dar a nossa opinião. Rolou tal coisa. Tô vendo todo mundo gravando do debate que teve dos empresários lá com a galera. E aí todo mundo... Do Morango do Amor. Então é isso. Ó a legenda. Para de achar que legenda grande não performa, porque performa. É isso, meninas. Alguma dúvida? Quem tirou foto aí, se alguém tiver tirado, me marca no story que eu vou repostar. Pode falar, Yas. Eu até mandei aqui na mensagem, mas eu queria saber mais da diferença da consultoria e da mentoria. A consultoria, ela é um encontro? Não, a consultoria são 2 encontros, só que a consultoria eu não consigo ser tão precisa igual a mentoria. Por exemplo, na consultoria eu vou trabalhar em cima exatamente do seu erro. Então a gente vai conversar, eu vou analisar e aí vou te dar um exemplo, tá? Vamos supor que a gente conversando, eu entendo que você está com problema na precificação e por isso está travando seu processo. E aí nós vamos trabalhar em cima dessa precificação e no final eu consigo traçar um plano de ação para você começar a caminhar. Entendeu? E na mentoria eu passo por todos os processos, né? Então ela é mais extensa, mais precisa, a gente vai trabalhar processos de fato e adaptar para o que você está passando, vou conseguir acompanhar seus clientes, então é diferente por esse ponto. Entendi. Obrigada, viu, Débora? De nada. Mais alguém? Então é isso, abelhas. Obrigada pela presença, fiquei muito feliz.
Finalizamos aqui com 23 pessoas, cara, até o final, muito bom. O próximo encontro eu vou trazer uma pessoa especial aqui para falar com vocês. Estamos só ajustando algumas coisas e a gente vai se falando lá no grupo, tá? Beijo, obrigada. E qualquer coisa vocês vão. A gente vai conversando no grupo. Obrigada. Tchau. Tchau.